Olá, sou eu, Maria José, e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez nós vamos falar sobre 1 Samuel 29 e 30. Os filisteus desconfiam de Davi, Zidag é saqueada pelos amalequitas, Davi livra os cativos, Davi estabelece a lei da divisão da presa. 1 Samuel 29. E ajuntaram os filisteus todo o exército em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte de Gisrael. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. E disseram então os príncipes dos filisteus: que fazia aqui esses hebreus? E Aques, e disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: fazei voltar esse homem para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia lhe agradar a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é esse aquele Davi de quem uns e outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então chamou Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que tua entrada e tua saída comigo do arraial é boa aos meus olhos. Porém, nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá à peleja contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aques, é, respondeu, porém, Aques e disse a Davi: Bem, eu sei que, na verdade, os meus olhos é bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os teus servos, com os servos de teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, partir. Então Davi de madrugada levantou ele e os seus homens para partirem pela manhã e voltaram à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Israel. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham feito a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todo o que estavam nela, tanto pequeno como grande, e ninguém, porém, mataram. Então somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres foram levadas cativas, a Ainoã, a Gisrael
israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então constou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram, os que ficaram atrás. E perseguiu Davi, ele e os 400 homens, pois de 200 homens ficaram, por não poder, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão a comer, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e dois cachos de passa, e comeu. E voltou-lhes o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas e o lado de Judá, e o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. E disse Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregará na mão do meu senhor. E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi todo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas também, desde os espojos até tudo quanto tinham tomado, tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do gado, e diziam: Eis é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam não puderam seguir Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Eles saíram em encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e chegando-se a Davi com o povo, o saudou. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhe daremos dos despojos que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmão meu, como o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvido nisso? Porque
Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia de diante, portanto, opôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclave, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos de Betel e aos de Ramote do sul, e aos de Late, e aos de Arroé, e aos Sifinotes, e aos Estenoá, e aos Racal, e aos que estavam na cidade geranelista, nas suas cidades dos quemeus, e aos de Orná, e aos Corozã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andava Davi, ele e seus homens. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Se você está gostando, deixa seu like e me siga. Obrigado. Até a próxima.